Olá, pessoal, caros alunos, professores, coordenadores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo para os alunos que estão ingressando agora a mais um ano, o primeiro ano. Sejam bem-vindos ao ano de 2021. Quem vos fala é o professor Alexandre, sou diretor acadêmico do Grupo Mozarteu, das faculdades FAMOSP, FCH e FASP. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui presente hoje na nossa aula magna estão todos os professores do grupo, né, e os coordenadores, o Ricardo Portioli, coordenador da FASP. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Joia. Professora Silvana, coordenadora da FAMOSP, do curso de arte, segunda licenciatura da pós-graduação e de teatro. Boa noite, Silvana. Boa noite, sejam bem-vindos. Coordenadora da FAMOSP, do curso de arte. E a professora Sheila, coordenadora da FAMOSP, dos cursos de bacharelado e licenciatura em música. Oi, Sheila, boa noite. Boa noite a todos. Então, a ideia hoje é fazer uma boas-vindas com vocês. Então, os coordenadores que acabaram de falar agora, eles vão entrar em contato com vocês a partir de amanhã, né, com a grade horária, falar um pouquinho da dinâmica do semestre. Então, hoje é aberto oficialmente o nosso calendário acadêmico, uma aula magna. Então, a gente vai falar um pouquinho aí de orçamento familiar. Então, para poder dar início, semana passada eu li uma matéria, né, que falava na Money Week, um periódico americano, e aí lá traz uma matéria bem interessante, né? Ele fala que o Brasil ainda tem uma rara oportunidade de investimentos. E aí, por que eu estou colocando isso, né? Nessas 2 últimas semanas, nós vimos muitos noticiários, inclusive, né, na própria TV, sobre investimento, e aí uma coisa que chamou a atenção a questão de investimentos, onde a gente chama de day trade, né? Aqueles ganhos, aqueles investimentos do dia a dia. E aí até um pouco dicotômico, né? Falarmos em investimento, em ganhar dinheiro, porque pelo outro lado foi a semana aí, nesses últimos dias, né, que o governo federal anunciou que não teríamos a continuidade aí da Bolsa Família, né? Da renda, do auxílio emergencial. E aí, consequentemente, a própria Isto É, ela traz uma matéria, né, falando bastante sobre isso, né, não só Isto É, mas outros veículos, que nós estamos o futuro do desespero, né? Falar, nossa, professor, você vai falar de orçamento familiar, né, e está colocando um contexto desse desesperador, né? Parece ser desesperador, porque no nosso país, então, nós somos privilegiados, né? E aí, principalmente quem está no ensino superior, ainda é um percentual muito pequeno, mas, infelizmente, por conta da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, nós vivenciamos um momento ímpar, que eu acredito que muitos de vocês aqui não vivenciaram, né? Isso porque nós tivemos uma pandemia bem grande no início lá de 1918, mais ou menos, ali, né? Eu não lembro muito, porque eu tinha uns 5 anos nessa época, né? Eu era pequenininho, mas acredito que ninguém tenha vivenciado. Então, estamos num momento ímpar, né? A economia num momento de turbulência. Então, há essa dicotomia, né? Então, onde as pessoas, às vezes, buscam facilidade, é isso que muitas vezes as pessoas procuram. E aí, por outro lado, há essa questão da pobreza, né? O nível de pobreza. Então, vai aumentar a linha da pobreza e a extrema pobreza também no nosso país. Então, isso é muito preocupante. Então, aqui no ensino superior, em diversos cursos, vocês vão buscar, principalmente os cursos de gestão, não é isso, Portioli? Ferramentas para gerir não só a vida pessoal, mas também com as grandes empresas. Então, eu acho nada mais oportuno do que para que nós façamos uma reflexão neste momento, né? O momento de uma economia familiar. E, para isso, nada mais, nada menos que um especialista, né? Então, um economista, que tem muita propriedade para nos ajudar e nos auxiliar nesse momento, o economista Ed Carlos Emiliano. Ed Carlos, seja bem-vindo, né? A aula agora é sua, então você pode se apresentar, né? Falar um pouquinho aí da sua vivência, da sua experiência e nos ajudar aí nessa diversidade, nessa dicotomia, né? Então, por um lado, o investimento, por outro, como fazer as nossas finanças em momento de turbulência, em momento de pandemia. Então, contamos contigo aí para que você possa nos auxiliar nesse momento.
Muito obrigado, professor Alexandre. Uma boa noite a todos. Boa noite ao coordenador Ricardo, ao pessoal que está nos assistindo agora. Meu nome é Ed Carlos Emiliano, estudei na PUC São Paulo, estudei na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Hoje eu sou perito econômico, faço trabalhos para a Procuradoria-Geral aqui no estado de São Paulo e atualmente tenho um site de cálculo judicial e vamos falar hoje sobre a pandemia. Agradeço muito pelo convite a vocês aqui, todos que estão presentes, né, para a gente falar esse bate-papo sobre orçamento familiar, né? Nada melhor do que um bate-papo desinformal para sentir, né, as dores que a população está vivendo com essa pandemia. Então, trouxe aqui algum material que eu consegui nesse período para mostrar para vocês como está, né, a pandemia atualmente e como ela está refletindo no orçamento das famílias. São 14 milhões de desempregados hoje no Brasil, sendo que desses muitos estão desalentados, não tem nem como fazer, ou pelo menos ter uma perspectiva de emprego nesse curto prazo. Eu trouxe um slide para vocês. Todo mundo consegue ver aí o slide? Tá. Esses foram os dados últimos dados do auxílio emergencial que o governo federal, com seus R$600, conseguiu proporcionar para as famílias. Em torno de 53% foram gastos em alimentação e 25% em contas fixas, as contas do dia a dia. Muito tem se falado que o governo vem agindo pouco, mas, ao meu ver, né, no meu entendimento, esse auxílio veio em uma boa hora. Agora, com a mudança tanto do Senado e tanto do Congresso, dos presidentes das duas respectivas casas, tende, né, pelo menos é o que estão dizendo no momento, a prorrogação desse auxílio. Não se sabe quanto ainda, nem o valor, né, nem quando, mas é um valor que realmente vai fazer diferença no bolso e no dia a dia das famílias. No Nordeste, passou aqui, parece que não, mas para a população nordestina, esse valor do auxílio de R$600 gerou um aumento na renda anual em 26% de todo o povo do Nordeste. No norte do país, que é um pessoal um pouco ainda mais carente do que o Nordeste, teve um impacto de 24%. Então, não tem como falar no orçamento familiar sem dizer nos impactos que essa crise na pandemia veio trazer para a população brasileira. E, em detrimento a isso, esses valores de R$600, R$1.200 que foram dados para as mães com filho pequeno, a gente vê claramente que o varejo alimentício foi o melhor, o mais beneficiado. Tanto é que as ações das empresas como Pão de Açúcar, Carrefour, os grandes varejistas brasileiros, americanas, subiram bruscamente. Em seguida, medicamentos, e em terceiro, aqui representado por energia, as despesas essenciais. Então, podemos afirmar que, como o brasileiro se virava antes do auxílio emergencial, né? Podemos dizer que esse auxílio, tendo o partido A ou o partido B, ele vem em boa hora e foi responsável para equilibrar o orçamento aí das famílias nesse período e deu um grande alívio, né, para o pessoal
nesse período. Agora, no próximo slide, para a gente sintonizar, né, equacionar aonde está o orçamento familiar. O orçamento familiar, dentro da economia, ele rege, né, a microeconomia. Então, dentro dessa microeconomia, a teoria do consumidor, né, esse comportamento que demanda pelo consumo, influencia muito o orçamento familiar. Logo, isso tem grandes impactos nas escolhas que são feitas, né? As preferências, no caso aqui, desse comportamento, se divide em 3 etapas, né? Preferências, restrição orçamentária e a escolha do consumidor. Podemos dizer que as preferências, o consumidor geralmente tenta ser racional, né, nas preferências que ele utiliza, mas o problema é que ele tem uma restrição orçamentária. E essa restrição orçamentária ele só pode gastar dentro daquilo que a renda dele permite. Fica muito difícil do consumidor fazer uma cesta de bens nessa pandemia com o aumento exagerado dos itens da cesta básica, como a gente consegue ver. A inflação, medida pelo IPC ou IPCA, gira em torno de 4%, 4,5%. É a meta de inflação, com uma variação de 2 para mais com 2 para menos. Mas, se a gente observar, essa inflação de 4,5% hoje não reflete o aumento dos preços dos últimos 30, 60, até 120 dias, onde o preço de alguns itens da cesta básica chegaram até dobrar de preço, como o óleo, como também o preço do açúcar, carne, principalmente desses derivados. E outros produtos também que tiveram que não tem a ver com a cesta básica, mas que afeta diretamente o preço para o consumidor, que é o caso do óleo diesel e do combustível. Então, são valores, são coisas que no dia a dia fazem diferença lá na ponta, quando a pessoa vai fazer o seu orçamento doméstico, a sua renda familiar, né? No próximo slide aqui, a gente pode ver que tudo isso, todo esse mecanismo, o IBGE retrata na sua pesquisa familiar por amostragem. Então, quando a gente fala de renda familiar, quando a gente fala de orçamento, a gente tem que sempre lembrar que, quando diminui a renda, muito desses 9 itens não vão mais para a cesta do consumidor. Ele não tem como fazer mais com menos. O que ele pode fazer é apenas escolher entre A ou B, não um pouco de A, um pouco de B, porque a renda diminuiu devido à inflação e devido também à redução do seu salário. Vamos lembrar aqui que o governo federal, no ano passado, para não ter que demitir, para as empresas não ter que demitir, ofereceu para as empresas redução de jornada de trabalho. E essa jornada, para alguns, reduziu muito, em até 50% o valor do salário. E, na outra ponta, os preços aumentaram drasticamente. Então, é cruelmente perverso o que a pandemia vem ocasionando até agora. Aumento de transportes, lazer, alimentação, nem se fala. Educação é um dos itens que fazem parte da cesta do consumidor, né? Passando um pouco mais para frente, por que vocês acham que as pessoas não fazem seu orçamento familiar? Tem alguma ideia? É muito difícil, né? A gente pensar, será que é falta de dinheiro, despreparo, conhecimento? Como é que a gente pode medir isso? Pelos meus estudos e acompanhamento que eu venho vendo, só tem uma
uma palavra que exemplifica muito bem isso: é a disciplina. Sem disciplina, mesmo com pouco dinheiro, a pessoa não tem como medir, não tem como tornar possível aquilo que é básico, né? Quando se fala de orçamento familiar. Ela não tem como, por exemplo, saber se o que ela projetou inicialmente foi realizado no final do mês, porque geralmente ela só tem o realizado, ela não tem aquilo que foi orçado. Muitos, né, dão diversas desculpas por esse motivo, mas aqui eu posso falar para vocês que está o grande problema. Esse slide representa bem o que a gente passa e vê no dia a dia. A renda aqui seria a ideal. Essa seria uma situação ideal de equilíbrio, né? Renda com salários, com bico, com renda extra, com aluguéis e juros. Seja juros por ações, seja juros por poupança, né? Mas essa situação aqui não está ideal. Porque, geralmente, quando você participa de uma consultoria, chega um cliente no seu escritório e pergunta: como que eu faço para melhorar o meu orçamento familiar e equilibrar minhas contas? É aqui que mora o maior problema. Por quê? No lado da renda, ele só tem apenas o salário. Por aí, a gente já vê o desequilíbrio, porque as dívidas, seja de consumo, imprevisto, empréstimos, compras e financiamentos, essas são implacáveis. Então, geralmente, as dívidas são maior que a renda. Então, a solução, inevitavelmente, é a redução das dívidas, seja qualquer uma delas, e o aumento de renda. Em momento de pandemia, sabemos que é difícil, mas temos que, sim, procurar alternativas para aumentar a renda. Seja fazendo um trabalho extra, seja fazendo mais horas de trabalho, seja arrumando um outro trabalho, né? E redução das dívidas. Se o seu filho está num colégio mais caro, troca por um mais barato, ou mesmo público. Se você tem um empréstimo no banco, agora é a melhor hora de renegociar, porque os bancos, muita gente não está conseguindo pagar. Então, se você chegar no banco e falar: olha, eu preciso renegociar porque eu não tenho como fazer esses pagamentos pontualmente. E para o banco é melhor ganhar do que perder. Se você pagar pouco, juros, mas paga, ele recebe. Se você não pagar, vai virar inadimplente, vai para a carteira dele, ele vai ter que vender essa dívida do mercado e vai perder muito mais. Então, o momento agora de renegociação de dívidas é uma boa saída para quem está no aperto. Também reduzir as compras. Sabemos que sempre é difícil reduzir as compras, seja ela do mercado, seja ela do cafezinho que a gente faz, mas é bem difícil. Por quê? É um hábito. Reduzir tem um planejamento, requer mudanças de hábitos. E as pessoas geralmente tendem a ter hábitos fixos, de não sacrificar os seus hábitos para ter uma segurança financeira, né? Isso eu vejo, esse comportamento diariamente, né? Sempre que você toca no assunto, as pessoas mencionam isso. Mas se a situação antes da pandemia já tinha esse desequilíbrio, né? E muitas pessoas não sabiam, o que a pandemia trouxe? Esse desequilíbrio que a renda decaiu muito. A renda caiu pela metade, muitos estão sem renda, muitos perderam o emprego, muitos viviam apenas do benefício do governo e os gastos aumentaram vertiginosamente. Vamos dizer, é uma
é um beco sem saída, né? Quando você vê a sua renda familiar diminuir e seus gastos aumentarem, porque você vai ter que fazer muito mais com muito menos. Isso não é simples, né? Por isso que existe uma ciência chamada economia, para que a gente estude profundamente como fazer isso de uma maneira mais tranquila e menos danosa para o consumidor, né? Muitos aqui sabem o quanto é difícil quando chega o boleto do filho no final do mês e ter que fazer aquele pagamento, né? Ou ter que escolher entre um pagamento ou outro, porque nessa pandemia o que aumentou muito foi a inadimplência. Os órgãos oficiais não soltam, né, esses dados mensalmente mais, porque isso vai gerar um pânico e também é prejudicial para o comércio, porque a partir do momento que você alarda que as pessoas não estão pagando conta, a tendência é que os demais não paguem. Mas dependendo da situação, essa e esse, né, é o melhor caminho, né? Porque apesar de bons pagadores, não tem bons pagadores em crise. O que só existe é a crise. Não tem como você chegar para o seu chefe e falar, olha, eu preciso aumentar o meu salário em plena crise, porque o preço dos alimentos subiram, o preço do combustível que eu venho trabalhar de carro subiu, só que você está me pagando menos. Isso não é justificativa, porque para ele também está ruim. Houve uma queda muito grande com os mini lockdowns que foram feitos na cidade. Então, o comércio não abre, a indústria produz menos. Então, a gente está vendo uma paralisação total da economia. A previsão não é muito boa para 2021. Não temos uma bola de cristal para saber se a economia vai deslanchar, começar a deslanchar agora, ou só daqui em 2022. Muito provável que seja em 2022, porque até lá, pelo menos o grupo de risco da vacina já vão estar vacinados. Mas, pelos especialistas ultimamente ouvidos, né, na área da saúde, o ritmo que a gente vem vacinando os brasileiros demoraria de 4 a 5 anos para que toda a população brasileira fosse vacinada como tem que ser. Então, além da vacina ser escassa, tem que ter também um aumento no número de vacinados, porque hoje é muito pouco o número de vacinados e a velocidade que estão sendo vacinados, né? Vamos passar para o próximo slide. Então, aqui é muito básico, é muito elementar, mas é necessário, né? Como a gente tem que fazer um orçamento familiar, né? São 5 passos apenas que a gente geralmente passa para que o consumidor, aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, comece, né, a entrar nesse ritmo de pelo menos observar aquilo que gasta, porque o maior vilão do orçamento familiar é não saber aonde está sendo gasto o dinheiro da família, né? E nessa época de pandemia, muitas discussões acaloradas em família acontece por isso, porque não está mais sobrando o dinheiro do lazer, né? Que foi cortado, não tem mais a pizza do fim de semana, também foi cortada, né? Mas paira sempre a dúvida, mas para onde está indo o dinheiro? Aí que está. O orçamento familiar ele é fundamental para isso, né? Então, com esses 5 passos, a gente consegue mensurar, manter e atingir uma meta, né? Seja ela uma dívida para ser quitada, seja ela voltar a comer uma pizza no fim de semana,
ou seja ela também arrumar um novo emprego, ter uma melhor condição de vida, pelo menos no longo prazo, né? Então, você tem que ter uma previsão daquilo que vai acontecer, né? A gente não pode, as famílias nada mais são do que empresas, né? Uma família é uma empresa que tem orçamento, que tem seus débitos, que geralmente tem que ser abarcados por uma renda, seja ela do chefe de família ou seja ela de toda a família. Então, essa hora é fundamental colocar tudo no papel, né? No caso, hoje também tem aplicativos, eu vou falar um pouco mais para frente dos aplicativos que já estão aí no mercado há algum tempo e faz bastante sucesso, né? Algumas pessoas mudam realmente de vida apenas com a instalação do aplicativo e isso vem dando muito certo, né? Mas seja no aplicativo ou seja no papel e caneta ou numa planilha de Excel, o orçamento familiar tem que ser feito. Isso é primordial e em tempos de crise, então, nem se fala, porque aonde o dinheiro mais se esvai por um ralo que é o desconhecido. Vamos passar para o próximo slide. Sempre falando, a gente mostra facilidades, né? Aparentemente, parece fácil, parece tudo tão simples, mas acaba não sendo no dia a dia. A gente acaba enfrentando esses obstáculos que nem sempre são fáceis de lidar, né? Mudanças de hábito. Quem aqui nunca tentou parar de fumar? Sabe como é difícil? Além de ser viciante, né? As pessoas têm dificuldades de mudar, né? Depois do cafezinho, para quem é fumante, não é o meu caso, é difícil não fumar aquele cigarro depois do cafezinho, né? Aquele momento social, então envolve muita coisa. O simples fato também de você fazer um orçamento familiar, né? Você pegar, muitos homens, né, não gostam que as mulheres vejam os gastos, né, para onde está indo o dinheiro, e isso é meio complicado, porque você está caminhando no escuro, né, sem saber para onde vai. O segundo item é o foco. Como você vai fazer um orçamento familiar, sendo que você não está literalmente, né, focado naquilo. Você não está preparado, é a palavra, né? A palavra acho que cabe mais. Preparado exclusivamente para aquilo. Então, a gente acaba escorregando, né, nesses 4 passos que são primordiais, né? E sem persistência, dificilmente alguém consegue controlar o seu orçamento. Porque quando você já está no vermelho, quando você chega até aqui, né, até o momento de você procurar um especialista ou correr atrás da informação, é porque o caso é grave. É comum do brasileiro não consultar ninguém, apesar de não ter tido, né, educação financeira na escola, que isso é um erro do governo brasileiro de várias gerações. Felizmente, temos algumas propostas aí, seguindo, para que isso mude, né? E nossas crianças passem a ter educação financeira, como na Finlândia, na Noruega, que desde pequeno já se aprende educação financeira. Não tem como você controlar algo que você desconhece, e muito menos se você não procurar um especialista. Então, muitos têm medo de mostrar as suas finanças. Como o gerente sabe de quanto você ganha, onde você gasta, um economista, um educador financeiro, é o mesmo. Não muda muita coisa.
A única diferença é que você está tendo um atendimento especializado, exclusivo para você, para aquilo que você deseja. Então, a persistência, nesses casos, requer tempo. E tempo é uma coisa que, geralmente, para quem está nesse momento de pandemia, de crise, não tem. Então, o dia a dia, o valor gasto do cafezinho economizado do dia a dia, com persistência ao longo do tempo, de fato faz diferença lá na frente. Mas como é que essa pessoa vai ter persistência se ela não é organizada? Então, esses 4 elementos estão interligados entre si e são essenciais obstáculos a serem enfrentados para quem quer realmente ter um orçamento familiar como deve ser. Um complementa o outro. Não adianta ter foco sem organização. Não adianta ter persistência se não mudar os hábitos. Então, são itens que servem aqui de acalento, né, para aqueles que estão nessa situação tão dramática, para pensar em qual desses 4, ou nos 4, que está pesando mais no seu orçamento familiar. Será que eu não estou tendo foco? Será que a organização dos meus gastos não estão sendo contabilizadas? Será que eu não estou sendo persistente na minha redução dos gastos? Então, são maneiras que a gente consegue identificar, né, no perfil do consumidor, que realmente faz diferença. Então, vamos para o próximo. Hoje em dia, aqui, existem bons aplicativos. E eu trouxe alguns deles aqui, apesar de não usar. Deve ser porque a profissão já deixa, né, a gente já bem esperto com os valores de custo de vida que a gente tem. Então, eu trouxe aqui o Minhas Economias, o Guia de Bolso, o Conta Online, Meu Dinheiro e Organize. Todos eles, de uma maneira ou de outra, você insere os dados, né, dos seus gastos, insere a sua renda e ele faz uma projeção para o mês seguinte. E aí, conforme você vai realizando os seus gastos, ele vai debitando e no final do mês ele fala se você fechou no positivo, no negativo, e você inclusive consegue colocar metas e você consegue fazer mais ou menos uma conciliação bancária. Então é bem completo hoje. Você ter o controle dos seus gastos com os aplicativos, né, que dá uma real noção de onde o seu orçamento familiar está sendo fraudado. Acho que nos últimos anos, se eu não me engano, nos últimos 1 ou 2 anos, os bancos, pelo menos o Banco do Brasil, vem já discriminando nos extratos bancários onde você está gastando os seus valores. Então, você tem suas receitas e ele já faz uma discriminação, seja ela por refeição, seja ela por moradia, seja ela por despesas do seu dia a dia, ele consegue já fazer essa distinção. Não sei outros bancos. O Banco do Brasil, pelo menos, faz, é muito eficiente, né? Não é um orçamento familiar, mas te dá uma boa ideia já onde você está gastando o seu suado dinheirinho. E isso é muito importante porque, se fizerem uma pesquisa, 80% das pessoas não tem ideia de onde gastam o seu dinheiro. Seja num gasto pequeno ou seja num gasto grande. Não é à toa que os bancos brasileiros são os que mais lucram com o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, ele tem esse nome bonito, né? Cartão de crédito, que na verdade é um cartão de débito. Porque se você vai ter que pagar, não há um crédito, há um débito futuro.
Então, eles deveriam mudar o nome para cartão de débito futuro, porque tem que ser pago, né? Não é um crédito que você tem um débito futuro. Então, ele te salva naquele momento, no presente, mas no futuro, ele te traz um débito. E todo o orçamento familiar, que tenha pelo menos algum sentido, é você evitar ao máximo os débitos futuros. Você tem que prorrogar ao máximo esse tipo de consumo que você consome hoje para pagar amanhã. Não faz sentido algum uma família ir ao supermercado fazer a compra do mês para pagar com cartão de crédito no futuro. O consumo é imediato, então o gasto tem que ser imediato. A receita ali ela tem que ser liquidada, porque chegar no final do mês, a cesta de alimentos acabou e você está com uma dívida. Então, não tem coerência prorrogar gastos futuros. Nos países mais desenvolvidos, pelas minhas pesquisas, eles fazem compra a prazo, muita compra a prazo, mas geralmente são para bens mais de valor elevado, como casa própria, linha branca, são bens mais de valores elevados. Valores pequenos, gastos menores do dia a dia, geralmente são pagos à vista. Tanto é que alguns cafés e bares não aceitam cartão de crédito, porque os valores são bem pequenos. Então, aqui ficam esses aplicativos aqui, para quem quiser consultar, baixar, testar no celular, tanto no desktop também, são excelentes para quem precisa e deseja, né, ter um controle financeiro um pouco melhor e o seu dia a dia um pouco mais ali na mão. Esses aplicativos fazem um bom trabalho. E só para complementar aqui, nessa última tela aqui, 20%, em torno de 20%, quando é em torno de 20%, a redução dos seus gastos, só pelo fato de você ter o controle dele. Então, esse dado é meio antigo, lá dos anos 2000, 2010, mas é em torno de 20% a redução dos seus gastos, só pelo fato de você ter e ver o seu controle orçamentário todo mês. Então, essa é uma dica muito boa, né? Mesmo que você não vá ser persistente e não tenha um foco, o fato de você estar vendo ali os seus gastos diariamente, ali acompanhando para e passo, você já economiza 20% ali da sua renda nos demais serviços e bens que você vai adquirir. Vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente falou muito, né, sobre o auxílio emergencial, fundamental nessa pandemia, de extrema necessidade agora, e a gente tem mais um pouquinho de tempo. A gente viu que funcionou, né? Girou a economia, colocou as empresas, o setor varejista para trabalhar. Isso foi muito bom, né? Vimos também aonde na economia se encaixa, né, o orçamento familiar, onde ele está alocado ali, qual é a matéria que estuda a fundo, né, a teoria do consumidor, como ela pode e deve ser feita, né, como ela pode ajudar as pessoas no seu dia a dia a fazer um planejamento orçamentário minimamente decente, né, ter umas escolhas conscientes. Vimos também que
a pesquisa de orçamento familiar, a última agora, que nós temos, é de 2017, 2018, publicada pelo IBGE, lá, nesses nove itens analisados pelo IBGE, a gente pode ver que a mulher é bem mais cautelosa do que o homem nos gastos domésticos. A gente pode ver também que os gastos, geralmente, são mais alocados para alimentação. O Brasil é um país muito pobre ainda. Quem vive nas capitais não tem ideia de como esse país é grande e como há tanta pobreza. As capitais não refletem o Brasil de fato. As 8 capitais não refletem o Brasil de fato. Há muita pobreza, há muita gente vivendo com menos de $2, que é estado de miserabilidade. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco mais para essas pessoas. O país se endividou com o auxílio emergencial, mas foi um fato príncipe, um fato que não tinha outra maneira, tanto é que todos os países foram atrás da mesma alternativa. Descobrimos também que, mesmo sem a pandemia, o orçamento familiar já havia um desequilíbrio, porque culturalmente as pessoas não têm o hábito de ter mais de uma fonte de renda. O home office veio hoje para reduzir os custos das empresas e alavancar ainda mais o número de desempregados que tem no país, né? A gente tem que fazer agora, né, uma nova ideia de trabalho, um novo normal, né, está surgindo. Então, esse novo trabalho, esse novo normal, vai exigir muito mais das pessoas, de não apenas ter um emprego, um trabalho. Vai ter que ter uma renda extra, vai ter que ter horas a mais de trabalho para poder equilibrar com as despesas, porque as despesas são inevitáveis, né? Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu dou consultoria que a partir do seu nascimento você já está devendo. Então, a gente tem que pegar, fazer as receitas serem maiores que as despesas. Parece simples, mas não é. O brasileiro ainda é pouco produtivo e isso eleva o custo do país, que o torna não competitivo mundialmente, que eleva o preço das coisas e que tornam cada vez mais caro, né? Esse desequilíbrio que veio agora com a pandemia só aumentou um pouco mais aquilo que já existia, só que como pegou as pessoas despreparadas, então porque foi aí que o contrapé do problema. As pessoas hoje estão sem poupança. Devemos lembrar que o governo Bolsonaro, logo lá no seu início, fez liberação do fundo de garantia, dos valores que estavam presos, e agora, novamente, teve uma outra liberação. Então, assim, o brasileiro está sem poupança, está sem renda permanente e renda futura, e muito menos terá uma previsão do que está por vir. Não achem que os governos são bonzinhos de querer ajudar. Essa ajuda não é simplesmente para alavancar votos. Essa ajuda é extremamente necessária para manter minimamente o país em funcionamento. Porque o governo, pelo menos o paulista, aumentou seus impostos. Então, já prevendo que muita coisa pior ainda está por vir. Aprendemos também, esse pouco bate-papo aqui de hoje,
boas dicas, né, de orçamento familiar. Muito pode ser usado, né? Hoje a gente tem ferramentas que podem e devem ajudar a gente nessa tarefa. Eu lembro que lá em 2000, na época que a internet era bem escassa, eu ia até o Sesc, que no meu caso aqui, o Belenzinho é o mais próximo, para usar a internet. Na época que ninguém tinha computador, quase, e a internet era discada ainda, e era apenas meia hora de uso. Então, assim, tinha que fazer uma busca, uma pesquisa no Google, simplesmente ver o e-mail, coisa que a gente faz hoje no celular, tranquilamente. Eu tinha que me deslocar até o Belém, pelo menos uns 30 minutos a pé, uma estação de metrô, na onde eu moro, para poder usar 30 minutos, né? Veja que evolução em tão pouco tempo. Naquela época eu já corri atrás, né, de orçamento familiar, que eu queria na época, né, um pequeno adendo aqui de uma história, mas eu queria na época comprar uma moto e meu orçamento era apertado. Eu não tinha como fazer, esse, como eu não sabia por onde começar. E foi nessas pesquisas que eu vi que eu podia, né, simplesmente reduzir algumas coisas que a gente acha que é necessária, coisas que são básicas que eu não tinha ideia. Então, é uma boa dica aí a gente usar a internet, os aplicativos ao nosso favor, né? Sei que muitas pessoas não têm familiaridade, né? Principalmente os mais velhos. Então, a velha caderneta e caneta serve também para estar ali auxiliando e controlando e melhorando, né, a vida das pessoas nessa pandemia. Vimos também que nós temos muitos obstáculos, né? Os hábitos, as pessoas não mudam, são coisas que impedem de a gente fazer o nosso orçamento, deixam a gente um pouco paralisado, mas que tem que ser enfrentados. Não tem como fazer um orçamento doméstico sem mudanças. Se tem um problema, a primeira palavra a ser dita é mudança. A mudança só ocorre quando a gente muda nossos hábitos. Os hábitos são fundamentais para a gente melhorar aquilo que está errado. Cortando alguns deles, a gente pode melhorar, né? O foco. Se a gente não tiver foco nesse orçamento, não tem como ele ser benéfico, né? As escolhas que a gente tem que fazer é muito foco. Então, eu, né, vejo que esse orçamento familiar em período de pandemia apenas acelerou aquilo que para algumas pessoas já estava latente ali, meio que camuflado, mas não tinha como. Muitas empresas fecharam, né, e colocaram isso para o dia a dia das pessoas. Parece besteira, vou falar uma outra história aqui, mas são os pequenos hábitos, são as pequenas coisas do nosso dia a dia que faz o orçamento doméstico ter uma relevância. Lembro que em 1998 eu comecei a trabalhar numa empresa lá em Moema e o valor não era tão alto de salário. E eu tinha que economizar porque eu queria fazer uma faculdade, eu queria, enfim, dar um rumo melhor
os meus estudos. E assim que eu entrei no trabalho, né, eu procurei alguém que morasse perto de mim, né? Eu moro no centro da cidade, então, para quem sabe, Moema, do centro da cidade, pelo menos uns 10 quilômetros, então não era tão perto. E eu, falando com um, falando com o outro ali, eu acabei descobrindo que o meu chefe, tive que pedir para ele, que morava mais longe que eu, uma carona. Nossos horários de entrada não conciliavam, mas o de saída sim. E logo na primeira semana eu consegui fazer ele me dar carona todos os dias para ir embora para casa. Tudo bem, ele não me deixava tão perto, ele me deixava quase 2 quilômetros da minha casa, 1 quilômetro e alguma coisa. Mas já era o suficiente para não ter que gastar com o valor da volta, né? Muitos vão achar que é um absurdo, que é apenas um valor que a empresa já paga, mas naquela época e até hoje, se você colocar esse valor de um vale transporte no ano, sabiamente você vai ter o valor da sua ceia de Natal, pelo menos o básico para alguns, e para outros uma ceia que não teriam se não fosse esse valor. O valor de uma ceia de Natal. E sem dizer o benefício que você está se exercitando, tendo uma qualidade de vida melhor, ajudando a sua saúde e economizando com remédios. Parece pouco, mas o tempo faz muito com pouco. Para quem é novo, pouco é muito no futuro. Para quem já é um pouco mais velho, terá que economizar ainda mais. Então, dada essa pequena história, do meu caso em específico, eu vejo que, ao longo prazo, qualquer quantia se torna muito. Outro dado aqui, que saiu recentemente, quando a Magazine Luiza, que muita gente conhece a loja, abriu seu IPO na Bolsa, praticamente uns 5 anos atrás, mais ou menos, quem colocou 10 mil reais naquele dia, hoje, fevereiro de 2021, teria 3 milhões e meio de reais. Parece uma mega cena acumulada. Pois é o tanto que uma empresa valorizou na Bolsa de Valores em apenas 5 anos. Para vocês verem que o mercado financeiro, a boa alocação dos seus recursos, pode e deve ser usada ao longo do tempo, conscientemente, e ao seu favor. Da mesma maneira que você atrasa uma conta e paga juros, quanto mais atrasa, mais a conta aumenta, é o mesmo caso de você colocar o seu valor aplicado numa operação financeira. Quanto mais você coloca, quanto mais tempo passa, mais valor você terá no futuro. E hoje é o futuro de ontem. Espero que vocês não se esqueçam disso, porque as pessoas vivem apenas o hoje, se esquecendo do amanhã. Então, plante hoje para colher amanhã, porque se você não plantar, outros plantarão, e quando chegar na hora de colher, apenas você não vai colher, mas os outros colherão. Quem aplicou os 10 mil no Magazine Luiza, hoje certamente é milionário. Então, não fez muito esforço, deixou o dinheiro lá e o dinheiro se valorizou. Sorte, talvez. Ideia, sim. Esforço, sim. E visão. O principal, visão e disciplina de aguentar 5 anos com o dinheiro parado sem tocar nele.
então, por aqui, né, que eu vou terminando. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, como ainda tem tempo. Gostaria de saber aí para os demais, coordenador Ricardo, professor Alexandre, querem fazer alguma intervenção, levantar algum ponto. Não estou ouvindo o seu áudio, Alexandre. Estou falando aqui sem desligar o microfone. Você vai chegando numa certa idade, não tem familiaridade com a tecnologia, aí acontece isso mesmo. Eu queria agradecer aqui em nome da instituição, sua explanação foi bem pertinente. E antes só de fazer as observações, eu quero dar um recado, porque já tem bastante pessoas, né, tanto já mais de 100 pessoas aí, né, olhando na FASP, não é isso, Ricardo? Na Famosa também foi liberado no Face. Então, aproveitar e dar um recado para os alunos, agradecer a participação, né, essa aula aqui de boas-vindas para vocês. A partir de amanhã, os coordenadores já entrarão em contato com vocês, alguns já entraram, para falar sobre a grade horária, né, sobre as atividades acadêmicas que iniciam dia 8. Bem, Ed Carlos, muito obrigado, foi bem legal. Queria fazer um comentário que você foi um futurista, então, pedindo carona, né? Porque hoje existe um aplicativo, né, de carona e, de fato, os pequenos gastos, ele dão um impacto significativo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma palestra também sobre orçamento familiar e tinha um rapaz, né, ele estava na frente, foi presencial, e eu vi que ele, né, mexendo no celular ali na frente tal, e todo o tempo, e eu falando, falei, nossa, esse cara não está prestando atenção, né? Aí, de repente, ele levanta a mão e ele fala, nossa, professor, sabe? Porque eu tinha comentado que esses pequenos gastos você tem um impacto, né? E tem um impacto mesmo. Ele falou, eu fiz uma conta aqui, eu fumo 4 maços de cigarro, sei lá, por semana, enfim. E aí, se eu fico 6 meses sem comprar cigarro, eu consigo tirar minha tão sonhada carta de motorista, que eu nunca tenho dinheiro e ainda paro de fumar, né? Então, com pequenos gastos, realmente você tem um impacto. E uma outra coisa que é bem importante, a gente sabe, né, que muitas vezes o cartão de crédito é um recurso que você colocou muito bem, e para quem não sabe, né, a média de juros de cartão de crédito por ano, ela gera aproximadamente mais de 400%, né? E o cartão de crédito é um vilão, porque aí você não tem a grana no final do mês, você fala, eu vou parcelar, o gerente do banco é meu amigo, né, aumentou meu limite, tal. Não, ele não é seu amigo, é um negócio dele, né? Porque se ele fosse seu amigo, hoje, aproximadamente 70%, né, é alto, 70% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Então, esse é o principal vilão. Mas é isso, tem pergunta aí no chat, Ricardo, Silvana, Sheila, querem fazer alguma contribuição? Professores que estão aqui presentes, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Sintam-se à vontade. Aproveitar aqui, já fazer a minha parte, né? Quero aqui agradecer ao palestrante, né, Carlos Emiliano, pela palestra. Foi um tema extremamente importante. Quando ele tratou já no início, falando dos hábitos familiares, né? Então, só esse começo, para mim, já é uma questão extremamente pertinente, né? Porque mudar o hábito quando você tem um filho, uma esposa, uma família que tem, né, dentro dos seus costumes, uma rotina, né? Uma vida dotada de rotina, de passeio, de festas, embora nós estamos num momento de pandemia, mas sempre, né, você tem uma viagem para fazer, um custo que você tem ali para manter ali a satisfação de todos é um tanto difícil, né? Você mudar os hábitos, né? Você tem um custo familiar. E da pandemia não escapou ninguém, né? Então, todos nós estamos agora enfrentando aí algumas dificuldades financeiras, né? Então, alguns empregados, mas isso diminui a renda financeira, né? Hoje mesmo diminuiu muito aí, né, a carga horária de professores, né? Então, tem implicado diretamente também na vida do profissional da educação, né? Então, hoje nós temos que se adequar a essa nova tendência, né? Ou pior ainda, né? Uma pandemia, né? Uma situação que não está no nosso controle. Então, mas o tema é extremamente pertinente. Eu quero agradecer aqui a presença dos novos alunos, dos entrantes, os alunos que estão fazendo parte agora do projeto, tanto da FAMOSP quanto da FASP, do grupo, né? Então, é de muita satisfação.
teremos amanhã, tá, às 19h30 também, uma live com os professores da faculdade da FASP, juntamente, né, com os alunos. Tá? E lá nós teremos ali um momento de fala, que é o momento falando sobre as questões pedagógicas do início do semestre, né, as questões atreladas ao início do semestre, o cronograma, né, a programação que nós temos esse semestre, e na sequência nós vamos falar, né, os professores juntos, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, do profissional que tem a sua formação no ensino superior frente ao mercado de trabalho, né? Qual é a importância, o significado de você estudar, se tem um curso superior, né, do profissional que tem a formação do curso superior frente ao mercado de trabalho. Então, amanhã nossos professores vão contribuir com essa fala. Em relação aqui às perguntas, né, eu abri aqui, a maioria dos alunos estão comentando aqui, boa noite e tal, mas estão falando, poxa, estão voltando para o semestre, começou novamente o semestre, então, só nesse sentido, né, não teve nenhuma pergunta assim, de relevância com o tema. Mas se aparecer alguma coisa, eu passo, tá, Alexandre? Mas basicamente é isso. Legal. Sheila, Silvana? Apenas, então, agradecer ao Emiliano, muito obrigada, né? Eu acho que talvez o que eu possa dizer como uma experiência pessoal de contribuição, né, já que a gente tem tantos jovens assistindo, né, na área de música, a gente tem os extras, né, a gente tem os cachês, a gente consegue fazer muitos extras. E aí, assim, algo que eu adotei para a minha vida, eu sou muito organizada, eu tenho fama de ser organizada, né, e assim, algo que eu adotei e que funciona para mim é procurar tirar as despesas fixas da renda fixa e não dos extras. E saber exatamente qual é a renda fixa e saber exatamente quais são as despesas fixas, né? E aí você sabe qual é o extra. E daí, assim, daquilo que sobra, uma parte eu sempre guardo. Então, assim, não importa se for R$ 50, entendeu? Aquilo que sobra, uma parte é para guardar. E a outra parte, tem uma parte que é para eventualmente me divertir, ou aquele mês que entrou um extra, comprar algo que eu estou esperando há muito tempo, né? Usar o cartão de crédito só para compras na internet que não tem como pagar ao vivo, né? Não fazer dívidas, enfim, né? É aquilo que a gente ouve, a minha geração ouviu muito de papai e mamãe, né? E a gente tenta pôr em prática. Mas eu quero mesmo dar boas-vindas a todos os alunos de todos os cursos, e em especial aos alunos do curso de música, né? Amanhã nós temos a nossa reunião, eu já enviei os links para vocês por e-mail, quem não olhou, por favor, olhe, tá? 19 horas com a licenciatura, 20 horas com o bacharelado. Até amanhã. Legal, Sheila. Aí você falou um negócio importante, que até o Ed depois vai compartilhar novamente aí a tela no último slide, que ele deixou alguns aplicativos, né? Eu sei que tem alguns alunos que têm uma dificuldade, né? Às vezes não estão a questão de usual do Excel, né? Não tem a familiaridade, quer dizer. Então, esses aplicativos é bem legal, né? Eu faço o meu orçamento, né? Eu paro uma vez por semana, geralmente eu faço domingo à noite ou segunda de manhã para fazer o balanço da semana, né? Então, não adianta você também baixar o aplicativo, lancei todas as minhas contas e as minhas despesas e deixar para lá. Porque aí você vai chegar no final do mês e falar, meu Deus, então... o caderninho. Então, vai chegar no final do mês, meu Deus, eu tinha previsto que ia ganhar X reais e gastei X menos um, mais um, como isso? Porque você não acompanhou, né? Então, não adianta nada lançar se você não acompanhar. Então, esses aplicativos é bem legal. Eu tinha um que eu usava, né, no celular, mas aí agora, como a gente está na modernidade, tem Google Drive e tudo, né, então eu compartilho a minha, né, online e faço atualização no celular quando precisa. Mas é isso aí, bem legal. Silvana? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer participar desse momento, sempre é muito enriquecedor. Quero agradecer ao professor Emiliano, que nos proporcionou essa reflexão muito importante e necessária, principalmente no Brasil, né? Eu já passei muitos perrengues, eu sou uma pechincheira, eu adoro fazer negociação, eu me sinto bem
de fazer aí uns abatimentos nas compras que eu adquiro, sabe? Isso em todo negócio que eu faço, né? Para mim é relativamente fácil, né? Eu sou professora de matemática, então acaba ficando mais fácil fazer as continhas. Mas eu percebo, né, infelizmente, uma deficiência enorme nas pessoas em fazer o seu orçamento familiar. Eles não têm esse hábito, né? Às vezes, estabelecer prioridades, isso acaba sendo escolhas, e às vezes as pessoas vão pela emoção, e aí acaba não cuidando muito bem do seu orçamento. Mas sempre há tempo de corrigir, né? Corrigir, e esses exemplos que foram citados aqui foram muito, muito importantes. Uma coisa também importante é agradecer todos os alunos que estão aqui presentes. Por quê? Porque teve muita evasão, né? Muito trancamento de matrícula na área da educação por conta da pandemia, né? Então, algumas pessoas tiveram que largar os estudos, infelizmente. Isso é uma coisa muito triste. Ainda bem que as pessoas que estão aqui permaneceram, e tomara que permaneçam e se formem, porque é uma opção de trabalho, né? A educação é importante, não é? Os professores que estão sendo formados aqui, que vão trabalhar em escola pública para dar oportunidade para o nosso povo, para conseguir ter um futuro melhor e conseguir organizar a sua vida financeira, sua vida social, sua vida profissional, enfim, e que todos sejam felizes. Então, eu quero agradecer novamente e passo a palavra. Legal, Silvana. A Silvana tocou num ponto realmente triste, de dificuldade, né? No Brasil, para quem me conhece, sabe que eu também estou no conselho, e a gente fez alguma, né, estadual de educação, e lá no INEP saiu um mapeamento ano passado pelo semestre, e mais de 35% dos alunos trancaram ou cancelaram, né? Então, é uma situação muito difícil. E alguns alunos que passaram por dificuldade, né, e é legal isso ter colocado, que controlam o seu orçamento, né, que tem justamente esse controle, então conseguiu ali com algumas economias dar continuidade, né? Então isso é legal, é importante. Bacana. Algum professor quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Alexandre, Pedro falando. Boa Oi, noite. Pedro. Boa noite. Fala de mundo. Gostaria de dar aqui boa noite a todos, né? Dar boas-vindas a todo mundo a esse semestre, ao semestre de lutas, né? Mas estamos aí preparados. Eu só queria aproveitar que o professor Emiliano falou dessa questão das finanças e dar meu depoimento, que eu sempre falo isso nas minhas aulas, porque eu fui gerente de banco. Então, eu estive do outro lado, gente. Então, eu aproveito todo momento para dizer que o gerente de banco adora que você gaste. Ele é apaixonado por isso. Então, não fique feliz porque ele gosta de você, que ele te dá um limite maior, que ele te dá um crédito maior, e que ele adora que você gaste. Então eu fui certo, Pedro, falando que o gerente de banco não é seu amigo. É verdade. É o cafezinho mais caro que você vai tomar. Mais caro do mundo. Né? É o café mais caro que você vai poder tomar. Então, e o Miliano tem razão, é hora de ser duro com os bancos, tá? Porque os bancos vão ser duros sempre. Então, perfeito o que você falou, eles têm maior interesse em negociar com você. Tá? Porque o pior para eles é não receber. Receber um pouquinho, eles estão bem. Então, eu estou tentando agora, como professor, tentar me depurar um pouquinho, tá? Porque pro purgatório eu sei que eu vou, porque eu já fui gerente de banco. Boa noite a todos. Legal. O Ed Carlos, é o seguinte, eu recebi por e-mail, porque eu também eu reforcei com os alunos aqui por e-mail, um mandou um e-mail perguntando assim, quando a gente tem, que você falou do equilíbrio da receita e despesas, né? Quando a gente não consegue aumentar, porque o que é mais comum é nós aumentarmos as despesas, né? Você saiu na rua com dinheiro no bolso ou cartão de crédito, você vai aumentar a sua despesa. Quando a gente não consegue aumentar, então, mais, né, a receita, qual caminho tomar? Bom, inicialmente, tem diversas maneiras de você reduzir seus custos. Geralmente as pessoas fazem, vamos dizer, uma família, né? O seu orçamento, o seu gasto mensal de mercado em apenas um mercado. Se você, no seu bairro mesmo,
ao fazer essa compra em 3 ou mais mercados, você vai ver a economia que você vai gerar na sua receita apenas com essa mudança de hábito. 3 ou 4 mercados. Por quê? O mercado A oferta o produto com um preço, o B com o outro. Então, cada um no seu métier tem a sua especialização. Então, nada melhor do que você pesquisar, bater perna. E eu deixo aqui também uma dica de sempre quando forem comprar algo específico, se você vai comprar um pneu, compra na loja de pneu. Se você vai comprar alimentos, compra na loja de alimentos. Então, assim, cada um tem o seu custo da sua área, porque a gente sabe que tem muitos home centers, muitos hipermercados que vendem de tudo hoje. E a pessoa está com o cartão de crédito. Então, o que ela faz? Para não bater perna, para aproveitar que já está ali, sem pesquisar, apenas com a palavra apenas com o anúncio escrito ali, promoção, ela vai cair na tentação de gastar ali e, na verdade, ela vai perder muito dinheiro com isso. Na armadilha, então, uma boa economia é você sempre procurar os locais especializados naquilo que você precisa. Se você vai fazer a compra do mês, nada melhor do que um mercado, ou vários mercados. Isso eu faço, né? Eu tenho essa tática de frequentar vários mercados, para sempre que for buscar o menor preço, eu vou naqueles mercados que ofertam aquele produto no menor preço. Isso faz muita diferença. Eu já fiz a conta na ponta do lápis, pelo menos 15% você consegue economizar do valor mensal que você gasta. E trocar também, né? E trocar também os produtos de marca, né? A gente chama em economia de substituto perfeito, aqui por um outro produto similar que tenha as mesmas propriedades, mas não tem a mesma marca do que aquele que está passando na propaganda. Não se esqueça que a propaganda publicitária, quem paga é o consumidor, não é a empresa. O produto, isso é embutido no preço do produto para os consumidores pagarem. Se enganam que quando uma empresa patrocina um produto A ou B na televisão, um programa A ou B, melhor, na televisão, quem está pagando é o consumidor, não é a empresa, não é o programa, porque ele vai embutir aquele pequeno custo, que pode ser R$1, R$2, para o consumidor, às vezes não faz diferença, mas no montante, no volume, faz muita diferença, e isso acaba onerando ainda mais, né, o sacrificado rendimento do consumidor. Essa é uma dica já que as pessoas podem começar a fazer. E isso é um lado da despesa. No lado da receita, a gente pode pegar pequenos trabalhos, né? Muitos de nós aqui temos um dia a dia corrido, né? Não temos tempo para fazer afazeres domésticos e nem muito tempo para cuidar da casa, né? Todo mundo tem alguma coisa na casa para fazer. Então, a pessoa que está com tempo de sobra, que o nosso bem maior precioso não é o dinheiro, é o tempo, porque sem o tempo você não tem como ganhar dinheiro. Então, você pode pegar, para essas pessoas que têm tempo disponível, fazer pequenos trabalhos, aprender novos ofícios, como um eletricista caseiro, que você pode fazer um curso até online, via YouTube. A gente sabe quanto custa um eletricista, né? Para apenas colocar uma lâmpada, trocar. Então, são pequenos afazeres domésticos, né? Por própria indicação de amigo e tudo, você pode conseguir uma renda ali, pelo menos para aquele dia, né? E com mais trabalho, com mais diversificação, você consegue aumentar um pouco mais, né? Quem também não tem uma garagem toda bagunçada que precisa ser arrumada? Todo mundo tem. Se uma pessoa que não está fazendo nada se propor a arrumar essa garagem por um valor
justo e honesto, por que não? Então, assim, é o que eu falo todos os dias. A gente tem que sair e procurar trabalho. Tem muitos vídeos no YouTube que mostram pessoas viajando o mundo sem R$ 1 no bolso. Saiu só com o dinheiro da passagem. Troca dormida, né? Troca hospedagem e comida apenas pelo prazer de viajar o mundo. Então, assim, ele chega num hostel e fala, olha, eu limpo o banheiro, lavo, posso dormir aqui? E um prato de comida? Posso. Então, assim, você vê muito desses vídeos no YouTube e pessoas, assim, que escolheram viver assim. Não querem ficar presos numa cadeira de escritório e nem trabalhar para ninguém. É um estilo de vida. Para você ver que não precisa de muito, né? Então, tem muitas alternativas. Só que as pessoas têm os hábitos, que geralmente são difíceis de serem quebrados. Então, é mais uma mudança da forma de pensar do que de como economizar. Tem jeito, mesmo ganhando menos, mesmo ganhando a metade daquilo que você ganha, sempre vai ter um jeito. Basta querer. Legal. Você falou duas coisas assim bem interessantes, né? Uma, eu lembrei da minha tia, infelizmente ela não está mais conosco, mas ela era aposentada, ela aposentou cedo, né? Problema de saúde, ganhava um salário mínimo e trabalhava na feira, ela vendia café, suco, tudo. E ela comprou o apartamento dela, tinha boas economias, né? E ela fazia um monte de coisa e pagou estudos, né? Do filho, tudo. E que interessante, ela ia a compra do mês ela ia em 5 mercados. Eu achava aquilo o fim do planeta, né? E aí ela me explicava e, né, eu era pequeno, não conseguia entender, mas nossa, faz bem sentido. Então, às vezes o sacrifício, então entra um pouco o que você falou, né? Então, determinação, foco, né, disciplina, isso faz parte. E um outro, né, eu não, até dar um exemplo pessoal, não gosto muito, mas eu acho que é muito pertinente. Para quem me conhece, sabe que eu estudei fora, né? E, né, venho de uma família muito humilde, muito simples, e consegui ir sendo office boy. E aí, como assim? E aí eu trabalhava final de semana, eu era promoter, então, além de ganhar um dinheiro extra, eu consegui economizar, né? Então, eu fiz esse sacrifício durante 2 anos, né? E aí consegui custear o meu estudo, né? Foi com bolsa, mais passagem e tal, enfim. Então, sacrifício. Acho que tudo na vida, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tem um empresário, não sei se todo mundo já ouviu falar dele, que chama Silvio Santos, e ele fala, né, quando ele fala sério, né, nas palestras dele, é muito interessante, ele fala, fujam das coisas fáceis, não existe ganho fácil. Porque se é isso que a gente vê na internet, fique rico, ganhe 4 mil, 5 mil sem sair de casa, é mentira, é ilusão. Né? Se existe facilidade, você não estaria aqui hoje, né, Ed? Falando essa palestra, a gente não estaria estudando, e aí a gente só tinha enricado, não tinha pobre no nosso país, né? Então, não tem ganho fácil, e para ter conquista, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É isso aí. Então, acho que da minha parte eu finalizo, a gente tem alguns minutos, eu deixo para os professores, se não para os alunos de novo, reforço aí, sejam bem-vindos, que nós tenhamos um ano repleto de saúde, de paz. Ser aqui já virou um jargão e todo mundo fala, mas eu tenho que falar que venha logo a vacina para todo mundo, que nós voltemos à normalidade, tá certo? Então, os coordenadores aí, o Ricardo já falou, a Silvana também, a Sheila, então já fizeram contatos, né, ou vão fazer a partir de amanhã, e aí os meus alunos, né, da FCH e da FAMOSP, da área de gestão, nós vamos fazer um bate-papo, uma reunião na terça-feira, mas eu vou avisar e formalizar vocês, mas amanhã a gente já faz um primeiro contato, tá bom? Então, da minha palavra, eu encerro aqui. Ed Carlos Emiliano, né? Eu conheço o Ed Carlos como Edinho, meu amigo, a gente se conhece há muitos anos. Muito obrigado aí mesmo por ceder o seu tempo, dispor. Em nome da FAMOSP, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição. Acredito que os alunos também tenham aproveitado bastante, os professores. Eu agradeço demais. Tá? Então, da minha parte, muito obrigado. Professores, se alguém ainda quiser, a gente tem uns minutinhos, mas eu me despeço por aqui. Muito obrigado. Tenho alguém pedindo a palavra aqui rapidinho. O Edmundo, grande Edmundo. Claro.
muito bom ouvir essas. Gostei muito, viu, professor Ed Carlos? E ali você falou que presta serviço para a Procuradoria-Geral, se não me engano, logo lá no início. Só que fiquei curioso se era a PGE ou a PGU. PGE. Procuradoria aqui do Estado, mais especificamente a Procuradoria Judicial. Ah, ótimo. E eu só queria aqui falar nós temos aí falando dessas pessoas que desprendem-se de tudo e passa a viver o hoje. E nós temos aí o Mundo Líquido, né? Bauman, que tem um livro muito interessante que fala a cultura do mundo líquido. A liquidez é interessante. Mas eu gostaria de pedir aí, fazer uma pergunta. Quais são as dicas, algumas dicas, 2 ou 3 dicas, que são fundamentais para para balancear o orçamento familiar, né? Talvez são dicas importantes nesse momento crucial, né, que nós estamos vivendo com o mínimo. Todas as pessoas, de maneira geral, precisou a rever o orçamento, reduzir os seus custos ou reduzir os custos e os gastos, sei lá como é que a gente vai colocar isso, né? Eu sou um curioso das finanças. A minha área é ciências humanas, né? Sou um curioso, curto pra caramba, mas eu gostaria de ter aí ouvir umas 3 dicas, porque certamente poderá ser importante para nós, né, Pedro? Que temos aí como é que fala aí? Nós somos pródigos, né? Bom, Edmundo, é simples. O problema está em como a gente mudar o nosso mindset, nossa chavinha, né? Certamente, a sua cesta de itens, de bens e serviços é diferente da minha, que é diferente da Sheila, que é diferente dos outros participantes aqui. Os hábitos influenciam muito nas nossas escolhas. E a gente pode aumentar as nossas receitas simplesmente fazendo aquilo que a gente nunca fez, né? Como eu falei, você pode, se for o caso, dar uma aula na sua especialidade no fim de semana de reforço. Você pode também adquirir novos conhecimentos e fazer um trabalho esporádico no final do ano. Por exemplo, muita gente... eu fui para Santa Catarina no congresso em 2019 e eu conversando com os Ubers, eu fui no congresso em outubro e sabe o que eles me disseram? Falaram, olha, eu vim com a família, né? Minha família está curtindo a praia, enquanto ela curte a praia, eu trabalho de Uber aqui. Então, assim, é uma maneira que ele arrumou de, além de aproveitar a estadia na cidade com a família, ele conseguiu também incrementar um pouco mais a sua renda, né? Então, assim, são coisas que no nosso conhecimento diário foge, né? Porque nós estamos acostumados a fazer as mesmas coisas. A gente tem que parar um pouco de olhar só ao nosso redor, aquilo que está próximo. A gente tem que tentar se colocar na vida do outro, como o outro enxerga aquilo, como ele faz aquilo. Só assim a gente consegue mudar os nossos hábitos e rever o nosso dia a dia, nossas receitas, nossas despesas. Porque não pensa que é simples uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia, falar para ela, olha, você vai sair da marca A e vai para a marca B. Não é tão simples. Por quê? Ao gosto, ao tempo, ao prazer, à marca envolvida, né? Nossa, eu fumava um cigarro de Elite, agora eu estou fumando um cigarro do Paraguai, né? Não são substitutos perfeitos, né?
Os 2 itens são cigarros, mas não trazem a mesma satisfação e não vai trazer também a mesma, vamos dizer, o mesmo status social que aquele primeiro traria. Mas, como você está pensando em economizar, algumas coisas têm que ser sacrificadas. Não tem como a gente mudar, reduzir os nossos custos, a nossa vida, sem poder fazer algum sacrifício, né? Mudança de hábito, redução de custos, requer sacrifícios, não são poucos, e a gente tem que fazer isso de uma maneira o mais saudável possível, menos prejudicial. Prejudicial no sentido de num conforto mental, eu diria. Porque não é simples trocar hábitos. Você está acostumado com a pizzaria, né, do bairro, e depois você vai ter que trocar a pizza para o outro bairro, mais longe, vai chegar mais fria, a borda já não é daquela maneira que você queria, eles não utilizam toda aqueles produtos de qualidade que você estava acostumado, mas continua sendo uma pizza, né? Se for o caso, para uma criança, para ela é indiferente, né? Para uma criança é indiferente. Muitas crianças não distinguem, né? O pai compra o produto A ou B, sabe? Porque tem a marca do... Então, assim, são coisas que pegam pela emoção. Na verdade, para economizar, a gente tem que deixar a emoção de lado. A gente tem que partir mais para o racional, sabe? Ser duro, ser honesto, né? Eu vejo muitas pessoas falarem que o produto A é melhor que o produto B, porque ouvem falar num telejornal, num comercial. Não é que ele é melhor, ele é mais conhecido, né? Então, o fato de ser mais conhecido não quer dizer que o produto seja melhor. Ele pode ser pior, mas como ele é mais conhecido, se torna melhor na cabeça e no imaginário das pessoas. Não se esqueça que o Brasil é o país que tem os melhores marqueteiros do mundo. E isso influencia muito na escolha do consumidor na hora de comprar. Então, é muito bom a gente ficar esperto nas escolhas que a gente faz, nos itens de prateleira, né? Principalmente os itens na região ali da cintura, que é o que a gente mais tem fácil acesso, né? Pode perceber que no supermercado os itens mais baratos ficam bem embaixo, né? Para provocar constrangimento, para você ter que se agachar, para você ter que ficar numa maneira desconfortável ou muito alto que você não possa alcançar. Então, todo o supermercado, na verdade a gente chama de circuito, eles fazem um circuito para você gastar o máximo possível. O máximo possível. Quanto mais eles tirarem, melhor. Então, Edmundo, a gente tem que sempre se policiar, ver, conferir, reconferir se os produtos que estão sendo ofertados realmente são ofertados, porque há muita ciência na hora de vender produto para o consumidor. Isso não é de hoje, tem muitos estudos aprofundados sobre isso. A teoria do consumidor é bem extensa, eu apenas dei uma pincelada para nortear aqui o nosso debate de hoje, né, a nossa palestra, mas a teoria do consumidor é bem abrangente, e isso a rede supermercadista sabe usar ao seu favor muito bem. Então, assim, a gente tem que fazer o máximo possível com o mínimo. Essa é a receita de ouro que a gente tem que sempre levar com a gente no bolso, né? Sempre ir bem alimentado ao supermercado. Eu insisto no supermercado, porque o supermercado é o parque de diversões da família, né? É lá onde a dona de casa deixa as suas angústias, as suas raivas, né? Seja se ela for de barriga vazia antes do jantar, ela vai comprar alguma coisa para o jantar e vai gastar. Então, assim, a gente, quando vai fazer o supermercado, geralmente vá de barriga cheia, vá num horário vazio,
pela manhã, sabe? Que tem pouco movimento, que você tem tempo para escolher, tempo para pesquisar, analisar, e sempre dê preferência nos locais que você tem opção de escolha, né? Que eu vejo muito, são muitos lugares com pouca opção de escolha, e aí você cai fatalmente na boca do leão, na onde ele pegou aquele preço, né? A gente chama de alguns produtos que são vendidos separadamente, mas formam um par de bens complementares. Se você vai ao supermercado comprar um macarrão, inevitavelmente você vai comprar um molho. Então, ele coloca a promoção do macarrão a R$ 0,99 e no molho ele dobra o preço. Então, é uma pegadinha. Tem que ficar muito esperto com esse tipo de pegadinha, né? Não é uma pegadinha, na verdade é uma, vamos dizer assim, um jeito mais fácil de atrair o consumidor e vender por aquele valor que ele quer, né? O que ele está dando de desconto no macarrão, ele cobra no molho. Então, Edmundo... E principalmente hoje, né? Sempre a gente tem que estar atento. E principalmente hoje, né? Que o lazer das famílias é passear no supermercado, né? No período de pandemia, porque é a única coisa que tem aberta, né? Mas, enfim, então a gente acaba ficando refém, né, de preços e produtos, de N maneiras, né, de ser enganado. Pelo nosso lado, enganado. Pelo lado do supermercado, assim, deles aumentarem o faturamento deles. Então, assim, todos aqui fazem um supermercado, né, e vocês perceberam que os preços não caíram, mesmo em crise. A primeira ordem é fazer o quê? Leve mais pagando menos. Por quê? Ele consegue tirar mais dinheiro de você vendendo o mesmo produto. Então, assim, não tem bonzinho nesse mercado. Todos aqui são grandinhos e estão para ganhar dinheiro, e não é pouco. Então, quanto mais levarem, melhor para eles. É isso. Isso aí. Legal, obrigado. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo. Ricardo, Sheila ou Silvana, querem deixar algum recado? Agradecer mais uma vez, em nome da FAMOSP, a todos os participantes, professores, alunos, convidados. Mesaque, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, né? Mesaque, professor da FASP, também cuida das questões de marketing, ajudou a... Se não fosse ele, esse ambiente não estaria aqui, né, Mesaque? Mesaque ajudou. Obrigado. Obrigado. Obrigado, viu, Alexandre? Quero aí parabenizar aí o Emiliano aí pela excelente palestra. Olha, para mim já recebi bastante, colhi aqui algumas dicas aqui, já vou colocar em prática, tá? Parabéns a todos os professores aí, que tenhamos aí um belíssimo ano, né, de ensino, mais um semestre que vai começar aí, que começa hoje, né, na verdade. E dizer aqui que nós aqui da FASP, nós estamos aí com um processo seletivo para quem é de Santana de Parnaíba, processo seletivo social, né, que a gente vai ter bolsas de até 100% de desconto. Então, quem está nos assistindo e está com uma audiência muito boa, quem estiver assistindo e tem alguém que, porventura, quer participar, é morador de Santana de Parnaíba, então vai lá no link, se inscreve. A gente tem banner no Facebook, a gente tem banner no site, então se inscreve lá. E aí, no sábado, você vai poder fazer a primeira etapa do vestibular online. A segunda etapa é a comprovação de renda e tal, porque o vestibular é destinado para pessoas de baixa renda. E para você também, que não quer participar do vestibular social e está a fim de estudar em outros cursos, nós estamos ainda com matrículas abertas. Estamos aí com muitas matrículas, graças a Deus, né? Mesmo em tempo de pandemia, o pessoal está procurando aí se especializar, entrando aí nos nossos cursos. Obrigado a todos, compartilhem, curtam essa live, estamos juntos. Obrigado, parabéns, professores. Valeu, isso aí, pessoal. Últimos recados, Silvana, Portioli ou Sheila. Então é isso, pessoal, agradeço mais uma vez, desejo mais uma vez um ótimo semestre. Ed, obrigado aí mais uma vez por dispor do seu tempo, dos seus conhecimentos, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que nós possamos ter aí um excelente ano. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Amém. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, pessoal.